Direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Já estamos de volta e para falar do caso em Cachoeira Paulista, que, como dissemos há pouco, está repercutindo bastante em todo o Brasil. Certamente você já viu o vídeo. O padre Marcelo Rossi participava ontem de um evento na Canção Nova, quando foi empurrado do altar por uma mulher. Apesar desse susto, ele teve apenas ferimentos leves na perna. 50 mil pessoas acompanhavam a missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi na comunidade católica de Cachoeira Paulista. Enquanto ele falava com o público, uma mulher invadiu o palco e o empurrou. Ele caiu de uma altura de quase 2 metros. Parabéns. Enquanto o padre era atendido pelos brigadistas, as imagens da organização do evento mostravam a reação dos fiéis. Eu comecei a chorar, eu até passei mal, nossa, e quando eu vi aquilo, nossa, eu passei mal mesmo, nunca vi isso na minha vida. Em menos de 10 minutos, padre Marcelo se levantou, subiu ao palco para continuar a missa e falou sobre o ocorrido. Doeu, uau, mas preste bem atenção, eu justamente ia falar sobre dor, só que eu imaginava que ia ser assim. Eu confesso a vocês, nunca passei por isso. Eu nem vi a pessoa e nem quero ver. Amém? E por favor, não faça nada com ela. Fiéis que acompanhavam a celebração disseram que a mulher teria saído da arquibancada e invadido o palco pela lateral. O segurança estava lá e ele nem viu, foi igual um gato. Eu não sei nem explicar como que foi uma coisa daquela. A comunidade católica de Cachoeira Paulista lamentou o ocorrido. Disse que esse foi um caso isolado e que não tirou o brilho da celebração religiosa. Pela manhã, nós conversamos com o idealizador do evento. É difícil prever que alguém possa ter uma atitude como essa. Quando eu estava do lado, quando eu percebi que uma pessoa passou correndo, né, se tratando de uma mulher, eu pensei, é uma fã. Nós nunca poderíamos imaginar que alguém fora das suas faculdades mentais normais pudesse invadir como invadiu o palco. Nós vemos que o bem, ele prevalece, né? Então, o amor que tínhamos e temos pelo padre Marcelo Rossi só aumenta a partir de um fato como esse. E nos leva a nos dedicar ainda mais à evangelização, porque seres humanos como esse precisam muito da nossa ajuda. Padre Marcelo Rossi disse que não vai prestar queixa contra a mulher. Hoje pela manhã, ele falou sobre o assunto na internet. Hoje eu fiz um BO. Padre, que BO? Bíblia e oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência. E onde é que a delegacia? Capela. O padre ainda tranquilizou os fiéis e disse que foi um milagre. Foi um milagre. Tá? Não bati a cabeça. Todos sabem que tenho problema na coluna, não estou com a coluna, machucou muito a perna, mas tudo consertado. Foi só agradecer a Deus. Esse novo vídeo do padre Marcelo Rossi é um alívio aí para os fãs dele, né? E ele tá bem. Bom, a mulher que empurrou o padre tem 32 anos de idade e é do Rio de Janeiro. Ela contou para a polícia que sofre de transtorno bipolar e que faz tratamento contra a doença. Como o padre não quis registrar um boletim de ocorrência contra ela, né, a mulher foi ouvida e liberada e não vai responder por nenhum crime. Mudando de assunto, novas obras de trânsito em Taubaté vão interditar alguns trechos do centro da cidade. Hoje de manhã, a prefeitura interditou as vagas de estacionamento da rua Jorge Winter, onde vão ficar as máquinas e outros equipamentos da prefeitura. Essas obras são de recapeamento, pintura de sinalização e também reformas de calçadas. O prazo é de 4 meses. Portanto, um recadinho para o motorista: se você pretende circular ali pelo centro, evite nesses próximos dias a rua Jorge Winter, pelo menos nos horários de pico, porque o trânsito vai ficar bastante travado ali, e procure alternativas. A Prefeitura de Taubaté disse que em alguns dias pode interditar totalmente a rua Jorge Winter, mas vai avisar com antecedência e a gente repassa o recado aqui, tá bom? Caso da estudante de 17 anos de Jacareí que morreu com suspeita de gripe H1N1 em Porto Seguro, na Bahia, enquanto participava de uma excursão da escola. A gente já conversou com o Pedro Melo antes e agora a gente volta a falar com ele para saber o que você tem de novidade. Pedro?
Olá, Lisa, boa tarde. A gente volta a falar aqui do velório, onde a menina Giovana Marçom, de 17 anos, que estava numa excursão para Porto Seguro, acabou falecendo em Porto Seguro e trazida aqui para Jacareí. Está sendo visitada por todos os amigos e por professores, pessoas que estavam envolvidas, né, que conhecem ela. Agora há pouco eu conversei, inclusive, com uma prima e que também é advogada da família. Vamos ouvir o que ela disse. Ela já havia tomado vacina, ela foi para lá vacinada, ela não estava doente, uma menina saudável, não tinha nenhum vício, nada. E chegando lá, ela, no meio da semana, que ela realmente começou a ter tosse. E aí é onde teve todo o quadro. A prima dela que também está internada? Sim, a prima dela foi internada, mas mais por precaução, que estava no quarto com ela. Tiveram outras pessoas que tiveram no quarto com ela, que dormiram no mesmo quarto e que não tiveram nada, voltaram normal. Então, assim, nem todo mundo que estava lá ficou adoentada, chegou aqui, passou no médico já fez os exames, realmente não tem nada, não apresentou o quadro. A gente ouviu histórias que alguns alunos de São José, amigos, né, deles, amigos de algumas pessoas conhecidas, também estão sentindo febre, tosse, uma tosse muito forte. Então, assim, eu acho que algumas pessoas estão procurando realmente o médico para ver, porque foi uma coisa viral ou bacteriana que aconteceu lá e a gente não sabe exatamente o que foi ainda. Fica uma preocupação mesmo, né, dessas pessoas, principalmente dos pais desses alunos que retornaram agora de Porto Seguro e que devem procurar, então, as unidades de saúde, né? Vamos a algumas posições. A Secretaria de Comunicação de Porto Seguro, da Prefeitura, disse que foi feito todo um tratamento junto aos pacientes que apresentaram os sintomas aí, suspeitos de H1N1, inclusive com a medicação Tamiflu, que é recomendada aí pelo Ministério da Saúde para o tratamento desse tipo de doença. Eles disseram que o exame deve ficar pronto em 48 horas para confirmar se foi mesmo, a causa da morte foi por H1N1 ou não. E aí, sim, ser feita toda uma avaliação. A Secretaria de Saúde de Jacareí disse que a vigilância epidemiológica da cidade aguarda o resultado desse material que foi coletado em Porto Seguro, que deve sair entre terça e quarta-feira, para que eles possam tomar todas as medidas, mas que os alunos que estavam nessa excursão já foram contactados. Isso confirma também uma nova posição do Colégio Koch. A diretora Silvia Pacheco disse que essa excursão não foi organizada pelo colégio, e sim pelos pais dos próprios alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, e que todos os alunos que voltaram dessa excursão já foram informados que deverão procurar a vigilância epidemiológica aqui de Jacareí para descartar toda e qualquer possibilidade de contágio com a gripe H1N1. A gente volta aí para o estúdio. Que tristeza, hein, Pedro? Obrigada, viu, por ter atualizado a gente. Recomeçou nesse fim de semana, depois da parada para a Copa América. E o Bragantino, líder da Série B, depois de 9 vitórias seguidas, 4 pelo Campeonato Brasileiro e 5 nessa excursão da intertemporada para a Europa, perdeu de virada. O Braga foi a Curitiba enfrentar o Paraná e, mesmo jogando fora de casa, começou assustando. Veja a chance desperdiçada no rebote do goleiro. Outra boa jogada do Bragantino, outro gol perdido. Até que finalmente o gol saiu. Bola na área e Thiago Ribeiro, meio sem querer, enganou o goleiro. 1-0 Braga. Ítalo ainda teve a chance de ampliar. No segundo tempo, Matheus aproveitou a sobra e empatou. E no escanteio, Leandro Almeida de cabeça fez o gol da virada, o gol da vitória do Paraná. 2-1, placar final. Só que mesmo com a derrota, o Bragantino continua na liderança. O time volta a jogar no sábado contra o Oeste em Osasco. Falar do nosso litoral e lá... O caminho para a Serra da Mantiqueira também pode ser uma opção de passeio agora no inverno. Alguns restaurantes de Tremembé, que ficam na beira da estrada, apostam num café da manhã com gostinho de roça para atrair os clientes. Quando ele canta, vem na memória um pedacinho da roça, não é não? E quem já experimentou os sabores de lá, não esquece.
É isso que faz as pessoas virem para cá. Aqui é servido um café caipira, com uma fartura de delícias. Doces e salgadas, fresquinhas. E no bule, aquela bebida que aquece a manhã. Me fez lembrar a casa da minha avó. Sempre muito gostoso. Poder comer à vontade, com tempo. Dar aquela quebrada na rotina da semana, né? Ah, é uma delícia, né? Esse cafezinho gostoso, com uma geleia deliciosa também, maravilhoso. Tem um gostinho de roça, né? Gostoso, com esse solzinho, essa moda de viola ainda. Cercado de verde, no caminho para Campos do Jordão, esse espaço é para servir também de lazer para as crianças. A gente viveu isso e compartilhar isso com a criança é ótimo, né? E o fato de você se alimentar bem, ter uma boa alimentação e ainda um lazer é muito bacana. Os clientes pagam R$12 para comer à vontade. E a procura aumenta nos fins de semana de inverno. Nessa época do ano, tende a procurar 20% a mais em relação aos outros períodos. Movimento bom para vocês? Movimento bom pra gente, cada dia melhor. Na viagem para a Serra da Mantiqueira, essa lanchonete às margens da rodovia fica lotada aos sábados e domingos. O movimento aí, ele dobra, né, praticamente. Tem que ter uma logística muito grande para poder dar vazão de acordo com a demanda, né? Aqui trabalham 50 funcionários, mas por causa do grande movimento nesse período do ano, são contratados mais 5 para conseguir atender todos os clientes. Turistas que estão de passagem ou moradores da região que vêm apenas para sentir um gostinho diferente daquele do dia a dia. Como eu trabalho de final de semana também, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo que tem com a família, né? Então poder passear, levar os filhos para sair, a mulher. E como o cenário enche os olhos do público, consequentemente ajuda a encher a lanchonete. Essa época é bem mais gostosa, abre mais o apetite até, né? Por umas coisas mais quentinhas, mais gostosas. Ainda mais com esse cenário, com essa visão que a gente tem aqui, que só a gente tem esse privilégio, né? Morando no interior. É isso mesmo, a gente é muito privilegiado. Nesse último restaurante, o preço do cardápio varia bastante. O café é servido todos os dias. Já no primeiro restaurante mostrado aí na reportagem, como o Bruno disse, o preço do café da manhã é único, R$12 por pessoa, e ele é servido aos fins de semana e também feriados. Agora, Elisa, não dá para negar, né? Por mais que a pessoa não goste de beber o café, aquele cheirinho do café coado, nossa, não tem nada melhor, né? Ilhabela está bombando, hein, de velejadores do mundo inteiro. Começou a Semana de Vela da ilha, é uma das mais importantes do circuito mundial. Essa competição é dividida em muitas categorias, que variam principalmente de acordo com o tamanho do barco. Então fica aqui, ó, lotado de velejador. Esse ano, alguns novatos estão dando exemplo de superação na hora de velejar. A Marina perdeu a visão em 2005, mas nem por isso perdeu o sorriso. Desde que conheceu a vela, enxerga a vida de outra maneira. Mudou totalmente, porque eu percebi que eu posso fazer muita coisa, que a gente pode ter uma vida super legal, viver uma vida normal. No barco, ela é responsável por controlar esses cabos das velas grandes. Tudo é pela percepção, tá? O vento a gente sente, as cordas a gente sente com as mãos. Bastante responsabilidade, né? Responsabilidade, mas é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, eu amo velejar. E o esporte não é só terapia, não. A Marina vai competir nas provas da Semana Internacional da Vela em Ilhabela. Ela também faz parte de um projeto de inclusão em alto mar. O Sailing Sense é um projeto que começou em 2007 na represa de Guarapiranga, em São Paulo, e hoje já faz ações em diversos estados. Eles promovem vivências em velas para pessoas com deficiências, para mostrar que todo mundo pode praticar esse esporte. A gente acha que a vela ela é tão inclusiva nesse sentido, onde você participa com o mesmo veleiro, com qualquer outra pessoa, qualquer outro grupo de velejadores. A grande intenção, na verdade, do projeto é mostrar para as pessoas com deficiência que eles conseguem fazer muito mais. Os participantes têm a chance de conduzir as embarcações, mexer no leme, nos cabos, nas velas. O João tem só 9 anos e adorou a experiência. Foi muito legal, gostei da experiência, prometo que eu vou vir de novo. Quem também é exemplo de superação na vela e competiu esse fim de semana é o atleta Lars Grael, um dos principais velejadores brasileiros. Ele participou na prova que vai até o arquipélago de Alcatrazes, a mais longa da competição. É uma questão de capacitação, de oportunidade. Eu sou um exemplo, né? Eu tive a minha trajetória interrompida por um acidente, amputado de perna. Ainda assim, eu me readaptei à vela de competição, tive títulos e continuo
continuo, né, a realizar a minha paixão, que é velejar. Na mesma equipe do Lars estava a surfista Maia Gabeira, que resolveu se aventurar em mais um esporte aquático. Apesar disso, ela garante que não vai largar a prancha, não. Espero ainda superar meu próprio recorde, continuar evoluindo no meu esporte e cada vez mais eu acho que eu tenho vontade de abrir para outros esportes também de água, né? E a vela vem um pouco nesse quadrante assim de praticar mais esportes no mar. Como gosta de água essa moça, né? Muito, ondas gigantes, nossa, ela é demais. Aí na vela, essa Semana Internacional vai até o próximo domingo em Ilhabela. São mais de 100 barcos na água, os ventos não estão assim lá dos melhores na ilha. Até atrasou a abertura ontem um pouquinho. Exatamente, até atrasou, mas mesmo assim o pessoal acabou de começar a velejar, a regata começou agora há pouco e eles vão dar a volta na ilha de Toque Toque, em São Sebastião. Muitas famílias aproveitaram o domingão para visitar a Expo Agro em Jacareí. E uma atração à parte foram os animais, que fizeram a alegria das crianças. Um olho aqui, outro ali. Quem visita uma feira agropecuária não consegue deixar de prestar bastante atenção nesses animais. A Lorena mora em um sítio e adora cuidar dos bichinhos. Tem bicho lá na sua casa? Tem. O que tem lá, tá? Cavalo, vaca, bezerro e cachorro também. O que vocês têm? Amor. Nessa exposição, as atrações são as vacas, os bois e os touros. É um maior que o outro. Eles é muito alto. Tem um pouquinho de cara de bravo. Mas aqui ninguém ganha do guerreiro. Esse touro que pesa mais de 1 tonelada. Sabe qual é o valor dele? Mais de 800 mil reais. Olha a cara do guerreiro. Ficou com medo? O Guilherme estava tranquilo. Ficou com medo, não? Não. Não dá medo? Mais ou menos. A gente quer mostrar pro povo que dá para chegar perto, dá para tocar, dá para montar, criança. Tem noção de quantas fotos ele já tirou? É bastante foto, não tem noção não, é muita. Agora, quer uma diversão garantida? É só colocar as crianças em cima de um pônei. São apenas algumas voltinhas, mas olha o tamanho da felicidade. Eu gosto de pônei e eu sempre quis andar. Ele anda devagar e é bem legal ele. Para quem não está acostumado a ter esse contato com os animais, foi um momento que valeu até registro. Mas o que importa mesmo é que quem passou por aqui entendeu bem a importância de cuidar dos animais. Hoje a criança joga muito, brinca muito e toda vez que tem evento assim, que tenha bicho, animal, natureza, a gente faz questão de vir com elas. É isso mesmo, tem que levar as crianças para entrar em contato com a natureza, entrar em contato com os animais, que eles são encantadores. Essa relação dos animais com as crianças é algo surpreendente, muito bonito. A Expo Agro volta a abrir para o público a partir da quinta-feira e vai até domingo. Liberou uma verba para a restauração desse local, mas para que esse dinheiro chegue, a prefeitura precisa refazer o projeto da obra. De portas abertas, o passado espera por um futuro melhor. A Maria ainda era uma criança quando a beleza desse prédio atraía os olhares de quem passava pela rua. Eu passava aqui quando eu vinha para a cidade aqui com a minha mãe, né? Então, mas o pouco que eu coisei era muito bonito isso aqui. Hoje, quem caminha por aqui mal consegue ver de onde vem essa história. O casarão Vila Santo Aleixo foi construído em 1890. É tombado pelo município e pelo Condefat. Aqui morou o primeiro cardeal brasileiro, Dom Arcoverde. Desde a década de 90, ele permanece fechado. Portas, janelas, pintura, tudo se perdendo. Você deixa um patrimônio, parece que de forma proposital, fechado, abandonado. A deterioração é muito rápida e o custo para recuperar isso é altíssimo. Então, realmente não existe uma racionalidade em toda essa situação que a gente vê. O projeto que prevê o restauro de esquadrias, piso, forro e fachada do prédio vai custar quase 700 mil reais. A obra será financiada pelo FID, Fundo de Interesses Difusos do Governo do Estado. Em contrapartida, a Prefeitura vai entrar com cerca de 50 mil reais. A Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado, responsável pelo FID, informou que o restauro da Vila Santo Aleixo foi aprovado, mas a verba ainda não foi liberada porque faltam alguns documentos da Prefeitura. O município foi comunicado sobre a falta desses documentos no fim de maio. Segundo a gestora de turismo, o que falta é um projeto técnico para aprovação do Condefat. A Prefeitura alega que não fez isso antes porque não foi orientada sobre a necessidade de análise técnica. Em cada etapa eles falam que
que precisa de mais alguma questão. Então, nessa última etapa, eles falaram dessa questão do projeto técnico mais detalhado. Então, é por isso que nós estamos abrindo uma carta convite para que uma empresa possa fazer esse estudo detalhado, para que daí nós possamos encaminhar ao CONDEFAT, para que surja a aprovação e com isso a gente possa estar repassando para o FID. Só espero que não chegue ao fato consumado da ruína do casarão. Que pena, né? Um prédio tão importante, tão bonito como esse, abandonado desse jeito. A gestora de turismo de Taubaté disse ainda que a escolha da empresa responsável por esse estudo técnico deve ser feita em até 20 dias. A prefeitura pediu para o estado prorrogar em 6 meses o prazo de entrega dessa documentação, mas o estado ainda vai analisar esse pedido, ou seja, pode ser que Taubaté fique sem essa verba. Construção de um parque temático em Aparecida está parada. Esse é destaque no nosso site, o G1 da Vanguarda, ó. Doada por artista, estátua gigante de Aparecida tem estrutura amontoada em terreno. A gente falou disso aqui em novembro do ano passado, mas de lá para cá nada mudou. O pessoal do G1 encontrou as peças enferrujadas e abandonadas ali na beira da Dutra, numa área que fica mais ou menos a 3 quilômetros da Basílica. Essas peças foram produzidas pelo artista Gilmar Pina, lá no estúdio dele em Guarulhos, e vieram aqui para a nossa região em 2017. Foi um presente dele aí em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora. Bom, a Prefeitura de Aparecida disse que estuda uma parceria aí público-privada para construir o parque, né? A ideia da Prefeitura é que uma empresa arque essa construção. Lá no G1 tem todos os detalhes, tá, dessa matéria, também a resposta da Prefeitura completinha, tem as fotos e inclusive um vídeo para vocês terem dimensão aí dessas peças que estão abandonadas, o endereço g1.com.br/vanguarda. São José dos Campos, um carro capotou em um acidente hoje de manhã no Jardim das Indústrias. Esse acidente foi por volta das 7 horas na rua Heitor de Andrade. Uma moradora ouviu o barulho e enviou essas fotos para a gente pelo aplicativo Vanguarda Repórter. De acordo com ela, o motorista de um dos carros não parou e bateu no outro, que chegou a capotar. Apesar do susto e dessa imagem que vocês estão vendo, ninguém se machucou no acidente. Os moradores, inclusive, reclamam que os motoristas não respeitam o limite de velocidade nessa área. Volta com o link e com oportunidade, porque tem bastante vaga aberta no CIE aqui da região, viu? O CIE, para quem não sabe, é o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estágios são de nível médio e superior para algumas prefeituras. Preparamos aqui algumas listinhas, tá? Só para a área de Taubaté são mais de 300 vagas, é coisa pra caramba mesmo. Vamos lá. Em Aparecida tem vaga para administração, engenharia ambiental, pedagogia, também tem vaga de estágio em Lagoinha. Olha lá, estudantes de administração e também de pedagogia. Indo para Potim, tem administração, arquitetura, comunicação, direito, técnico em informática e técnico em nutrição. Uma área que tem muita vaga é aqui para São José dos Campos, tá? É muita coisa, são estágios de nível superior para a Prefeitura de São José. Só para a área de pedagogia são 50 vagas. Para administração são 5 vagas, para direito também são 5 vagas, ainda tem vaga para jornalismo, engenharia ambiental, engenharia civil, é bastante coisa mesmo, tá bom? Para você fazer a sua inscrição, precisa fazer o quê? Quem vai explicar para a gente é o André Luiz Rosa, que está na rua, está no CIE de São José dos Campos. O André, o pessoal aí que já está querendo entender o que é, como é que eu faço para fazer a minha inscrição, já está muito interessado no que você vai dizer, porque estágio é uma fase muito boa, né, para a gente poder aprender, para errar muito também e aprender na carreira. Boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você. O estágio justamente é aquele período em que o estudante coloca em prática o que aprende na sala de aula, seja para o ensino médio ou então para o ensino superior. Eu estou aqui com o Guilherme, que é supervisor do CIE de São José. Guilherme, essas inscrições são basicamente pela internet, né? Qual que é o perfil do candidato que o CIE está procurando? Os jovens que têm interesse em fazer estágio, ele tem que estar matriculado no nível médio, técnico ou superior, né? Fazer o cadastro no site do CIE. E aí acompanhar no site lá, além dos cursos que a gente oferece gratuitamente, acompanhar as vagas que vão surgir no perfil dele. Geralmente a bolsa gira em torno de 850 até R$900. Agora, quando a gente fala de estágio na prefeitura, vem aquela pergunta, poder público não tem possibilidade de efetivação. Como é que a pessoa tem que encarar isso? O jovem tem que encarar o estágio como um período de experiência, de vivência, né? Ele tem que aproveitar esse momento para adquirir experiência e, a partir daí,
aproveitar essa experiência para abrir novas portas, abrir um segundo estágio ou até o primeiro emprego. Ele tem que aproveitar essa experiência para vivenciar a profissão dele. Agora, como é que funciona o esquema de seleção? Depois da inscrição, como é que vocês fazem a seleção? No caso da prefeitura, o edital, né, onde tem as regras de como será a seleção, existe uma prova classificatória e aí no próximo semestre a gente acompanha e vai seguindo essa classificação e vai convocando o jovem. Então o jovem que quer estagiar no próximo semestre tem que estar atento, entrar no site do CIE, fazer a inscrição no processo seletivo da prefeitura, né? Porque aí ao longo do semestre, quando sai o resultado final, a gente vai chamando por ordem de classificação. Esse estágio dura em média quanto tempo, mais ou menos? Ele pode permanecer no estágio no máximo 2 anos, é o período máximo que ele pode permanecer no estágio ou até ele concluir o curso que ele está fazendo. Tá certo, então, Guilherme, obrigado pela sua entrevista. Então são essas as informações para os candidatos a estágios aqui em toda a região. Um homem de 36 anos morreu e 2 pessoas foram esfaqueadas em uma confusão na saída de um bar na zona sul de São José na madrugada do domingo. Detalhe que, de acordo com as informações que a gente recebeu, esse homem que morreu não tinha nada a ver com a confusão. A Polícia Civil informou que um casal e o autor das facadas teriam discutido dentro do bar que fica no Jardim Satélite. O autor do crime saiu desse local e ficou na porta esperando as vítimas. Quando elas deixaram o bar, começou uma briga na rua. O homem de 36 anos tentou separar, ou seja, tentou ajudar ali, separar o pessoal e acabou sendo atingido na barriga e morreu no local. O casal também foi esfaqueado e socorrido com ferimentos no braço e na barriga. O autor do crime conseguiu fugir e é procurado pela polícia. Jacareí ficou sem coleta seletiva de lixo hoje de manhã. Funcionários fizeram uma paralisação por causa de atraso no pagamento do convênio médico. Segundo o Sindicato dos Condutores, cerca de 100 funcionários amanheceram em frente à empresa Ambiental Jacareí, que cuida da coleta seletiva na cidade. Eles reclamam que o atraso de 2 meses no pagamento do convênio médico estava impedindo o atendimento dos trabalhadores em hospitais e consultórios. Mas no fim da manhã, a empresa regularizou o pagamento e os funcionários voltaram ao trabalho. A Prefeitura de Jacareí informou que está em dia com os pagamentos à terceirizada e que o atraso dos repasses e dos benefícios aos funcionários é de responsabilidade da empresa. Continuando a falar de saúde, uma estudante de 17 anos de Jacareí morreu com suspeita de gripe H1N1 em Porto Seguro, sul da Bahia. Ela participava de uma excursão do colégio. O corpo dela está sendo velado nesse momento em Jacareí. Vamos falar com Pedro Melo, que está no local do velório. Pedro, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Clima de bastante tristeza aqui, viu, entre os colegas dessa aluna do 3º ano do ensino médio aqui em Jacareí. O velório acontece nessa funerária que fica bem aqui na região central de Jacareí. Essa aluna tinha 17 anos, Giovana Marson. Ela teria viajado com outros 8 alunos para uma excursão que foi para Porto Seguro, no sul da Bahia. Ela estava lá para passar esse período de férias. É uma comissão de formatura que viaja sempre nessa época do ano para Porto Seguro. A informação que nós temos, eu conversei agora há pouco com a mãe dela, é de que eles chegaram no domingo passado, choveu bastante em Porto Seguro. Durante a semana ela teria apresentado alguns quadros de febre. Ela passou num ambulatório do hotel, que também é com parceria, né, com a Forma Turismo, que é a empresa que fez a excursão, e que no sábado agora ela teria agravado esse quadro de saúde. De manhã, a informação que a mãe recebeu foi de que ela estava no ambulatório, querendo melhorar, ficando boa para poder ir a uma festa que esses alunos iriam nesse sábado à noite. Porém, de tarde, a mãe já recebeu uma outra informação, de que a filha estava sendo internada e a suspeita é de H1N1, mas não há confirmação disso. A mãe, então, foi para um voo, né, que foi fretado pela própria Forma Turismo, indo para Porto Seguro. Chegando lá, ela recebeu a informação já na madrugada de domingo que a filha tinha sim falecido. Uma prima dessa aluna do 3º ano também está internada em Porto Seguro e uma outra colega que também é dessa mesma excursão e também é daqui de Jacareí, também segue internada lá em Porto Seguro. A informação que nós temos é que os outros 6 alunos que estavam nessa excursão retornaram agora para São José e Jacareí, que são 2 cidades que receberam voo de pessoas que têm outros colégios também envolvidos, né? Temos colégios de São José dos Campos, outros aqui de Jacareí também, que teriam feito essa excursão juntamente com essa aluna aqui do 3º ano. A mãe disse que está
muito abalada com toda essa situação, que teria conversado com a filha por telefone, ouviu a filha tossindo bastante. A suspeita da mãe é de que seria uma pneumonia muito forte. O Koch disse que não vai comentar o caso, mas pela internet eles soltaram uma nota dizendo que lamenta profundamente a morte da aluna e que se junta, se solidariza junto com os colegas e professores nesse momento de muita dor e, claro, também com a família. A Forma Turismo também mandou uma nota para a nossa produção dizendo que está acompanhando o caso e que também se lamenta a morte dessa aluna envolvida nessa excursão e que também está acompanhando as autoridades na investigação do que poderia ter causado a morte dessa menina. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A gente ainda segue aqui acompanhando e conversando com parentes, amigos e familiares que estão aqui. A gente volta aí com vocês. É isso aí, Pedro. A gente também lamenta muito, mas fica preocupado porque essa menina, assim como outros, onde que teria contraído a causa dessa morte? Outras estão com o mesmo problema, internadas também na Bahia. Será que foi lá? Será que foi aqui? Ela estuda com dezenas e dezenas de pessoas numa escola que tem centenas de alunos. Então, é muito importante realmente, além de acolher agora o sofrimento da família, dos amigos, acompanhar bem de perto, para que todos possam ficar conscientes dos cuidados a serem tomados nesse momento. Né? Muito delicado. Obrigada, Pedro, pelas informações. Chama a gente a qualquer momento, viu? A gente começa a semana falando sobre saúde e sobre uma doença que voltou a preocupar o Brasil, o sarampo. Aqui na região, várias cidades estão investigando novos casos suspeitos da doença. Em Caçapava, subiu para 25 o número de casos suspeitos de sarampo. É a cidade da região com o maior número de suspeitas da doença. Essa é a UBS do Jardim Rafael, em Caçapava. O movimento maior era de pacientes que tinham consultas agendadas, mas teve também quem estava com dúvidas sobre se tinha ou não que tomar a vacina contra o sarampo, como a Débora, que não sabia se precisava imunizar os 2 filhos. O deles está tudo certo. Conferiu a carteirinha? Conferiu, está tudo certinho. Não precisa se preocupar. Não. O sarampo é transmitido pelo ar através da fala, tosse ou espirro. A doença fica incubada na garganta e os sintomas aparecem depois do 5º dia. São eles: dor de garganta, nariz entupido, manchas na boca. Depois, o vírus vai para o sangue e aparecem as manchas avermelhadas na pele. O primeiro caso confirmado de sarampo em Caçapava é de um homem de 34 anos que mora aqui, na Vila Santos. Depois dessa confirmação, a prefeitura fez um trabalho vacinando casa a casa moradores aqui dessa região. Veio uma equipe aqui na minha casa, né? Aí nós tomamos. Eu estou fora de perigo, né? Espero que todos, tomem também, né? Além da confirmação de um caso da doença, o que preocupa é que o número de casos suspeitos está crescendo. Atualmente, segundo a Secretaria de Saúde, são 25. Há 4 dias eram 18. A Prefeitura de Caçapava diz que está monitorando a situação para evitar que o sarampo se espalhe na cidade. A gente corre atrás do suspeito, vai procura entrar em contato com ele. E dele a gente vai ter qual raio de ação que vai ser executado, porque a partir das informações da investigação que é feita, nós vamos ver quais tiveram contato realmente com esse suspeito para fazer o bloqueio vacinal. O chefe da Vigilância em Saúde de Caçapava reforça que os bloqueios vacinais, que é quando a prefeitura vai até o bairro e faz a vacinação casa a casa, só são feitos depois de uma investigação do caso suspeito ou confirmado. Olha, se você ainda tem algum receio e quer tomar a vacina, a orientação é você fazer como a Débora, que a gente viu na reportagem. É preciso que você vá até uma unidade de saúde levando a sua carteirinha de vacinação. É na unidade de saúde que eles vão dizer se você precisa ou não tomar a vacina, certo? Na dúvida, vá até uma unidade de saúde. Esse assunto não preocupa só Caçapava, né? Outras cidades da região já confirmaram casos da doença ou estão investigando algumas suspeitas. Temos aqui, então, informações atualizadas para vocês. Até agora, são 5 casos confirmados. 3 casos em Pindamonhangaba, São José e Caçapava tem 1 caso confirmado cada cidade. Agora, dos casos suspeitos, que ainda não se sabe se é ou não sarampo, Caçapava está aqui liderando essa lista. A gente até falou na hora de chamar a reportagem aí para vocês. Depois tem São José dos Campos com 15 casos, Taubaté tem 3 casos, Jacareí e Atibaia tem 1 caso cada cidade. Infelizmente, números subindo. Até no fim da semana passada, a gente falou que tinham 21 casos em Caçapava, aumentou, mais 4 agora, suspeitos, tudo suspeito.